Olá, amigas e amigos do Instituto Kardecista da Bahia. É uma alegria estar falando com vocês nesse instante e peço ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, permitindo que o tema da nossa palestra possa nos servir como um lastro para a caminhada que empreendemos sobre a terra. Que o Senhor Jesus ilumine-nos mais uma vez, possibilitando que a nossa luz interior resplandeça e cada um de nós se torne um pequeno sol a serviço da luz maior. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. O tema da nossa palestra é Brilha a tua luz, inspirada nas palavras de Joana de Ângeles. Atitudes renovadas é onde se encontra a temática da nossa palestra. Jesus falou para que permitíssemos brilhar nossa luz. Nos encontramos no mundo de provas e expiações. Aqui na Terra, campeia ainda a escuridão. Percebemos em corações e instituições, nas nossas relações ao nosso derredor. Algumas vezes, percebemos a escuridão bem perto de nós. Através dos nossos atos, olhamos para os lados e enxergamos a névoa da escuridão. Vivenciando experiências de provas e expiações, os nossos pensamentos muitas vezes, ao invés de internalizar e externalizar a fé, emitem vibrações pesadas pela dor que carregamos, pela reação de nossas emoções desencontradas. Deixamos sair de nós em pensamento, em atitude e em emoção a escuridão que enxameia a psicosfera do nosso planeta. Escolhendo muitas vezes provas dolorosas, as nossas reações, além da necessária reeducação do espírito, se dá, não raras vezes, através de expressões de revolta, de não aceitação. Assim, como fruto, como resultado, dos nossos pensamentos e emoções dilacerados, pela dor não compreendida, pela justiça que achamos não está sendo executada, deixamos escapar a escuridão. Produzimos a escuridão. Porque, na verdade, não deixamos escapar a luz que somos. E é necessário algum pouco de luz para espargir e espalhar a escuridão, dissolver a escuridão ao nosso derredor. Portanto, quando Cristo dirige-se ao Espírito imortal, brilha a tua luz, é um convite, mas também é a certeza de que em nós, no íntimo, existe fulgurante luz que pode dissolver toda e qualquer escuridão. Para caminhar sobre a terra, nas condições em que relatei, é necessário que carreguemos conosco um pouco de luz, a luz necessária para que enxerguemos os nossos passos e o nosso caminho. Essa mesma luz se faz necessária para iluminar também o caminho daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, é através da luz dos nossos passos, das nossas palavras, quando decidimos nos transformar num farol que ainda seja de luz fraca, quando nos decidimos nos transformar nesse farol, conseguimos alumiar um pouco do caminho do nosso próximo. Essa luz também se faz necessária para que os emissários do amor maior
do sol que aquece e ilumina as nossas vidas desde sempre, possa nos identificar como servidores e nos auxiliar a auxiliar. Através da luz que acendemos, na força da vontade reeducada, sob as experiências cotidianas, nós conseguimos servir de lanterna, ainda que apagando e acendendo, caindo e levantando, no caminho de muitos outros que buscam, mas que não conseguem encontrar sequer a margem do caminho. Sem acendermos essa luz, é provável que caiamos no precipício da escuridão, na escuridão da ausência de fé, na escuridão do desespero, daqueles que tentam enxergar e mesmo com os olhos abertos não conseguem divisar o horizonte. Triste, quando perdemos a esperança, quando deixamos que a luz do nosso interior, a luz que habita e que anima o nosso corpo, perde as esperanças e então cai de joelhos na estrada se questionando se esse é o melhor caminho e se merece estar aqui sofrendo o que está sofrendo, vivenciando o que está vivenciando. Quando a gente passa a duvidar da justiça maior, é o momento em que abafamos a nossa luz interior. Esta que nos guia, a única que nos salva. Porque o Cristo, como sol maior, guia e modelo de nossa humanidade, com a sua luz própria, nos indicou o caminho, mas jamais nos carregou os passos. É muito bela, muito bonita a história das pegadas na areia, mas o Cristo não nos faz o trabalho, nos indica sim as ferramentas. Por isso que, imperativo, porém amoroso, respeitoso com a nossa escolha, disse: brilha a vossa luz. Também nos afirmou: sois a luz do mundo, comparando-nos a uma cidade erguida sobre um monte. É impossível não notar a sua presença. Assim devíamos nos portar, aqueles que já escolheram o caminho do Cristo, porque o caminho do Cristo é uma escolha, jamais, em hipótese nenhuma, uma imposição. O caminho do Cristo aparece-nos sob o olhar vigilante, nunca sob o olhar guiado, forjado e forçado por outras consciências. As consciências mais iluminadas, aquelas que muitas vezes, já adiantadas na estrada, retornam, ladeando-nos os passos. Essas consciências jamais nos forçam a própria consciência. Essas luzes jamais nos forçam o olhar. Sabemos que uma luz muito forte, colocada de chofre sobre os nossos olhos, causa-nos cegueira. E em respeito à nossa condição, os iluminados que servem o bem e a caridade jamais nos forçam a enxergar aquilo que não temos compreensão ainda para deslindar, para interpretar. Por isso que a verdade não nos foi e jamais nos será trazida de chofre, mas sim convidada a ser desenvolvida em nós. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus jamais será encontrado externamente, expresso na materialidade do mundo, como a sua causa primeira. O reino de Deus é sempre expresso no reino do Espírito. Fulgura, certamente, na consciência que se ilumina,
no eu profundo que se entrega às verdades que o Cristo nos convida a enxergar, dia após dia, há mais de 2000 anos. O Cristo, na figura de um sol que aquece e ilumina, não nos desrespeita a escolha. Ao contrário, nos convida serenamente, nos espera pacientemente o momento em que nos entregaremos à luz do nosso interior, àquilo que somos em verdade e em espírito. Essas consciências que estão ao nosso lado constantemente, muitas vezes necessitarão elas mesmas adiantar os seus passos. Se não aproveitarmos as suas presenças ao nosso lado, no momento em que elas partirem, com que luz ficaremos? Porque é muito bom, é maravilhoso, é reconfortante contar com a iluminação daqueles que nos amam e que já têm condições também de nos iluminar. De nos iluminar através dos exemplos vividos, jamais através de uma atitude que, de maneira imerecida, nos carrega, evitando que caiamos. A iluminação destes que nos amam configura como uma lanterna que não se afasta das mãos daqueles que apontam a direção. Pertencem a cada um, pertencem a eles outros. No momento que eles nos iluminam o caminho, no momento em que somos convidados, através da luz amorosa daqueles que nos acompanham, jamais é para que desperdicemos a oportunidade de vivermos nós mesmos a auto-iluminação. Por isso que o Cristo, vindo ao nosso encontro, pôde, de algum modo, interceptar o nosso destino, tornando a nossa caminhada roteiro seguro e luminoso. Mas de maneira alguma nos salvou. O Cristo não é o nosso Salvador. Ele é o nosso divino e eterno farol, que nos aponta o mar bravio, mas nos diz: terão, se quiserem, sempre provisão de luz suficiente para iluminar as ondas ao seu alcance. Nós navegaremos sempre, ainda que em mar bravio, enquanto estivermos na segurança do Evangelho do Cristo, sempre acordados, sempre enxergando a luz nossa e do nosso próximo. Porque aquele que se ilumina também consegue identificar a luz, consegue fazer com que a luz do outro também brilhe um pouco mais. A nossa função é ser exemplo, jamais um fórceps, extraindo de maneira violenta um céu que só será conquistado através da brandura, da pacificação, da paciência na construção cotidiana, do amor, desta lei maior que rege os nossos destinos. O Cristo nos convidou a brilhar a nossa luz, mas não de maneira em que nos apresentássemos como a resposta que o outro espera, porque ele também completou: brilhe a vossa luz, para que através das vossas obras o nome de Deus seja glorificado, seja santificado e que rendam graças a Deus. Ou seja, não é para que a nossa personalidade, essa casca superficial, seja colocada diante do brilho verdadeiro do Espírito. Ao contrário, brilhando a essência que somos, brilhando o Espírito imortal que somos, o Cristo nos convida a sermos espelhos divinos sobre a terra. Refletiremos, sim, os valores que já amealhamos, os valores que possuímos, mas para a graça do reino de Deus.
O eu profundo, quando ele brilha, ele não confunde. O eu profundo, o espírito imortal, quando resplandece, ele não se envaidece. Portanto, conseguiremos identificar em nós mesmos quando uma qualidade é para Deus, aponta para o serviço ao próximo, e quando essa qualidade nos serve somente como envaidecimento desse eu superficial. Essa luz, logo se afastem aqueles que precisam, por sua vez, brilhar cada vez mais, ela se apaga. Porque não se sustenta diante do mundo, porque não consegue alimentar, muito pelo contrário. Ela faz nascer desconfiança, ela é testada e logo, logo é apagada. Na primeira onda que invada o barco, no meio da tempestade, essa luz esmorece. Para que essa luz seja perene, para que essa luz consiga servir ao bem e ao seu propósito maior, é necessário que ela seja forjada, queimada, no óleo da humildade. Que esse pavio, ele venha a queimar aquilo que ofertamos, como o óbolo da viúva que seja, como a única moeda que nos resta no bolso, como a única lanterna e a única vela que queima até o final, dando-nos em sacrifício em favor da autoiluminação e da construção do reino de Deus no mundo. Assim saberemos identificar em nós mesmos se o roteiro que traçamos, se o caminho que pegamos é o caminho que nos leva à felicidade imortal e eterna. Para isso, estamos estagiando num planeta de provas e expiações. Para isso, a escuridão que campeia ao nosso derredor nos testas. Estás mesmo? Pronto para um patamar onde a luz se apresenta com maior fulgor? Está pronto para experimentar o patamar da regeneração? Viver, na maior parte do tempo, entre os bons? Está pronto, de fato, para olhar para o farol mais luminoso e não se cegar? Por isso tudo é dado, depois que é testado, depois que é provado, e depois que só nos resta a convicção da melhora íntima. E no esforço íntimo da identificação das características que nos levam a reconhecer se estamos ou não brilhando a nossa própria luz, podemos nos confundir. Quantas vezes não admiramos aqueles que têm a facilidade de expressar em palavras o conhecimento que possuem acerca do Evangelho? Quantas vezes nós mesmos não nos conformamos já com a nossa capacidade de falar sobre a fé, de falar sobre o amor, de falar sobre o Cristo, de falar sobre o Evangelho? Nos conformamos achando que dar provas de intelectualidade, de domínio da linguagem, num jogo cotidiano e contínuo, de arrumar as palavras da melhor maneira, ainda que sejamos compreendidos, ainda que toquemos os corações, trata-se aqui da autoiluminação. Não configura, de modo algum, como exemplo de autoiluminação, como sendo exemplo suficiente de autoiluminação, o domínio que nós possuímos sobre as palavras do Evangelho. Porque, como Paulo nos assegura, até aqui, até determinado ponto da nossa caminhada, foi o dominar das palavras, foi o fulgor do raciocínio fácil pelos quais caímos. Agora urge que apareçamos ao mundo como um coração que identifique em si mesmo a luz do amor eterno. Porque somente um coração educado consegue educar.
estamos na Terra reencarnando repetidas vezes, quantas se façam necessárias, não porque erramos em algum ponto da nossa estrada do entendimento da álgebra. Seria engraçado até que repetíssemos dores, que repetíssemos experiências muitas vezes amargas, porque deixamos de dominar o português, ou o inglês, ou o francês, ou o alemão. Depende de cada existência em que vivenciamos encarnações diferentes, em personalidades diferentes. Seria risível se o motivo da nossa repetição fosse porque não dominássemos versículo por versículo da Bíblia, que não conseguíssemos repetir cada questão do Livro dos Espíritos, referenciar cada um dos citados versículos da Bíblia, ou referenciar com título e autor cada um dos livros que já lemos, ainda que com ricas experiências grafadas, ainda que com palavras muito belas, e que conseguíssemos gravar, termo por termo, repetir até a exaustão, em preleções e discursos muito bonitos, e que esse fosse o motivo de nossa queda. Não. Estamos aqui estagiando ainda sobre a Terra, porque ainda não conseguimos educar de maneira profunda as nossas emoções. Porque estamos aproveitando a oportunidade que encontramos aqui na Terra, nessa escola divina, um instrumento para direcionarmos melhor as nossas emoções. É muito importante, sim, que tenhamos acesso ao conhecimento evangélico. É muito importante que consigamos ter acesso, ainda que somente na essência, na interpretação, ainda que, por nossa vez, não consigamos atingir o significado das palavras sozinhos, é muito importante que vamos buscar num centro espírita, numa igreja evangélica, num terreiro de candomblé, palavras e expressões traduzidas por outros, que nos tragam a iluminação do espírito. É importante que consigamos dominar o bem na linguagem, mas é essencial que consigamos expressar o bem nas emoções, que utilizemos cada um desses recursos, que não passam de recursos, de instrumentos, e que podem ser bem ou mal direcionados. Importante é que consigamos utilizá-los para a construção do bem em nós. Jesus, nessa exortação que faz para que brilhemos a nossa luz, poderia dizer: brilhe a tua luz, guarda para ti, ela é importante. Você vai precisar dela mais adiante em teu caminho. Mas ele disse que não. Ele completou: brilhe a vossa luz, e mais de uma vez no Evangelho nos diz para que não a escondamos. Por quê? A luz que utilizamos em nós serve também para iluminar o caminho do outro. Serve para servir. O Cristo deixa bem claro em todas as passagens que nos convida a vivenciar o melhor em nós, que esse melhor deve ser também utilizado para modificar o meio onde nos encontramos, porque somente a luz consegue modificar a natureza da escuridão. Uma única vela acesa numa sala completamente escura debanda a escuridão. Ela pode não tirar toda a escuridão da sala, mas a escuridão total deixa de existir imediatamente na presença de um único ponto de luz. Isso nos mostra também que a natureza da luz é a essência, enquanto que a existência das trevas é uma construção perecível diante do tempo. Se essa luz
que o Cristo disse que somos do mundo, se esconder sob o alqueire, o que será do mundo? Uma eterna escuridão. Isso nos lembra que a responsabilidade da transformação do planeta também é nossa. De cada um daqueles que já se identificam como os discípulos do bem e da luz. Todo o coração que trabalha para o amor universal, independente de qual seja a sua identificação externa, serve à luz e tem condições de brilhar. Tem condições de servir, mas precisa ser alertada que a personalidade não deve vir à frente. Ao nos edificarmos na sociedade como discípulos de Cristo, como seguidores e aprendizes do Evangelho, devemos também ser identificados como aqueles que buscam cada vez mais ser como Paulo de Tarso. Não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando tivermos a segurança de afirmar isso, a nossa luz estará cada vez maior, melhor, para servir ao propósito que ela foi criada. Quando Cristo diz também que as nossas obras devem aparecer para que o nome de Deus seja glorificado, nos coloca num regime de solidariedade constante, ou melhor, nos identifica esse regime de solidariedade, sob o qual funciona a vida. Estamos interligados. Quando nos iluminamos forçosamente aqueles que estão ao nosso lado. Quando eu digo forçosamente, não significa dizer que estamos forçando aqueles que estão ao nosso lado a se iluminar também. Mas nos tornamos um convite. E todo convite repetido, todo bom convite repetido, muitas vezes se torna uma oportunidade, uma porta aberta, um caminho que se mostra. Um dia, aqueles que nós convidamos vão aceitar também ser iluminados por eles mesmos, através da nossa exemplificação. Para isso, Cristo nos disse que imperioso é não escondamos os nossos talentos. Se recebemos de graça e temos a obrigação de dar de graça aquilo que recebemos, se somos luz e a luz do mundo deve servir de graça, devemos ter consciência de que o discípulo do Evangelho apenas serve. Não se questiona até quando, porque ele sabe que essa é a grande oportunidade de cada vez mais tornar-se feliz e luminoso. Não devemos imaginar até quando permaneceremos sobre a terra num sofrimento que parece não ter fim. Mas devemos utilizar, sim, essa grande oportunidade de estarmos encarnados para melhorarmos aquilo que somos, para brilharmos cada vez mais a nossa luz. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para brilhar. Não estamos aqui para sermos testados e cairmos, porque só somos testados naquilo que temos condição de brilhar, de vencer. Deus jamais nos colocaria como ratinhos de laboratório, numa situação em que sairemos perdedores. Tudo o que vivenciamos é para que a nossa luz brilhe, é para que sejamos cada vez mais felizes, para que sejamos cada vez mais conscientes. E a consciência é uma caixa que só se abre de dentro para fora. Portanto, o trabalho de brilhar a nossa luz é também ilustrar as nossas virtudes. O trabalho de fazer brilhar a nossa luz é um convite amoroso de vivermos o melhor que há em nós. É uma escolha. No momento em que somos convidados pelas trevas exteriores, por toda a dor que campeia ao nosso derredor, se escolhemos fazer brilhar a nossa luz, escolhemos dar um passo rumo à vitória. Meditemos um pouco diante das situações que se avizinham. Meditemos um pouco e olhemos dentro do nosso coração
o que já carregamos de bom? Tem muita coisa. Pode não ser suficiente para estagiarmos desde já num caminho mais luminoso, regenerado. Pode não ser, mas é suficiente para mudarmos a nossa direção, ainda que num único passo. É pouco, mas muda uma direção. Se enxergamos a nós mesmos como caídos e derrotados, é urgente que lembremos a nossa condição de espíritos imortais. É urgente que lembremos a nossa destinação para a eterna felicidade. Urge pensarmos que o mundo é somente um estágio, é uma passagem, é um umbral, é um divisor. Depois dele, melhor sempre estaremos, desde que escolhamos o caminho da luz, o caminho da vitória sobre nós mesmos. Já temos o divino farol, dizendo: brilhe a vossa luz, porque sois a luz do mundo. Que o nosso Mestre Jesus, amoroso, misericordioso, luz e farol da humanidade, perfeito, mais puro Espírito que pisou sobre a nossa terra, na humildade do seu coração, mas na beleza da luz que é, possa iluminar os nossos destinos, para que tenhamos a coragem de nos enxergar como filhos de Deus, como luzes sobre a terra, que tenhamos a coragem de ser um pouco mais luminosos nesses dias de escuridão, que a gente tenha a coragem da felicidade, de iluminar a vida com uma palavra, com um gesto, com um hábito modificado em favor do bem, em favor do nosso próprio bem. Temos a grande oportunidade que se faz agora. O tempo da iluminação é agora. E que o nosso Mestre Jesus, que nunca nos abandonou, nos ilumine hoje e sempre. E fique com cada um de vocês. Um abraço fraterno e carinhoso. Que Jesus esteja sempre conosco.